Oi, boa noite. Daniela, me escuta? Opa, Oi, tá me ouvindo? Tudo bem, guria? tudo. Daí tá um calorão por aí também? Tá. Mas parece que já vai virar o tempo, né? Se eu não me engano. Parece semana que vem é frio de novo. Pois é. Mas é. Haja saúde. Haja saúde. É verdade. Daí tá. Como é que tá a situação aí na região? Pela situação do Covid aí, tá controlado? Ou Ah, mais ou menos. tá mais ou menos? Tá meio alto pra população, porque só tem 3.100 e pouquinho. Daí Mas ontem fechou o boletim com 97 casos, né? Eu tava fazendo as contas, tá? A cada 32 pessoas tem um infectado. a cada quantos? 32. Ah, tá louco. É bastante. Tá entrando o Patrick. Mas só que acho que tem 21 ativos agora, eu acho. O resto já estão curados, né? Sim, Mas, tipo, pensando na estatística da população e o tanto que tem de casos, tá nisso, né? o negócio aumenta muito rápido, né? Tem tudo isso. Também, ali quando começou, eles pegaram e testaram em massa, né? Tipo, Sim, porque deu um caso na prefeitura, né? Daí testaram todos os funcionários, daí ali já deu quase uns 20 sim. Ah, tá louco. Isso foi funcionário da onde que testaram? Que você tá falando? da prefeitura. Da prefeitura? Ah, é bastante. Mas É, daí a, nossa daí a parte. maioria, a maioria não tinha nem sintomas, nada. Sim, isso é verdade, né? Eu não sei, tem uma diferença dos testes aí, né? Tem um teste que ele diz se você tem imunidade, tem aquele outro teste que só diz que se já teve ou não teve, né? Tem tudo isso, assim. Sim, sim. Mas é complicado, gente. O ideal seria todo mundo fazer, né? Isso seria legal. Daí a prefeitura comprou o teste, daí estão fazendo sorteio agora Fazer um sorteio? as famílias, assim, daí para fazer o teste. É. Então, é isso aí. Meu pai lá, minha família é do Pará, né? Meu pai lá no Pará fez e ele não teve nada, assim, parece que ele teve uma febre, mas é aquela coisa, né? Porque esses sintomas, assim, quem é que não tem uma tosse no inverno, né? Quem é que não vai espirrar Pois no é. inverno? Quem é que não vai a garganta, ainda mais nessa variação de tempo que dá, né? Só que lá é só calor, né? Lá no Pará. E meu pai teve ali, ele teve um sintoma, mas pouco. Daí deu positivo. Depois pareceu que ele já tinha imunidade, né? Mas pelo menos não teve nada. Mas interessante seria, né? Realmente todo mundo fazer. Eu tenho uma tia que mora lá em Blumenau, também ela tava, tipo, a empresa dela deixou ela trabalhando em casa mesmo. Ela Sim, só saía para passear com o cachorro, mais nada, aí pegou. pois é. Não, mas eu falei pro meu pai, pai, difícil seria o senhor não ter dado positivo, né? Não ter entrado em contato, porque do jeito que ele andava por tudo que é lugar, do jeito que ele recebia todo mundo em casa, seria impossível. Mas pelo menos ele não teve, né, nada de sintoma grave, né? Mas é aquela coisa, né? Também tem muita gente que tem e não tem sintoma nenhum. Daí Tudo não dá pra saber, também né? varia com o tipo de sangue, pelo que minha tia lá de Blumenau falou. Porque, Sim, tipo, daí o tipo de sangue dela é A, daí diz que os tipos de A é que tem mais sintomas. é mesmo. Bah, não sabia disso aí. Mas legal. Daí aqui em casa é tudo A também. Ai, aí é tudo lá. Ai. Ah. Ô, sangue ruim. Hum. Aliás, é um sangue meio raro, né?
O A, sim. Se não me engano. Não é todo mundo que tem. Eu sou do sangue que todo mundo tem lá, o O positivo. Todo mundo. Cadê lá o marido da minha tia, ele também é O, daí não pegou nada. Não pegou nada? Olha. Bom, vamos se cuidando aí, né, gente? Muito álcool, gel Daí na mão, esse negócio máscara. do tipo de sangue ali foi o sogro dela que falou, né? Daí ela foi um dia no médico, Interessante perguntou isso. mesmo, né? Daí o médico confirmou que os que têm O que... tipo A têm mais sintomas. eu vou já perguntar pro pessoal que teve sintoma, qual que é o tipo sanguíneo deles. Pra tirar essa Diz que dúvida. dá mais, o tipo sintoma é mais forte, assim, né? Mais Pega forte. mais. Sim. É. É isso aí. Ué. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui a minha tela, tá, com vocês. E aí, eu não sei por que tá aparecendo para eu tu só conseguiu entrar quando eu aceitei, foi isso? É, eu acho que sim. Ué, que estranho. Eu tinha habilitado aquela entrada antes do anfitrião, mas não sei o que deu. A Thalia falou que tá tentando entrar, carrega e não vai. Ué, que estranho. Não dá mais um tempinho, então, pra ver se eles... O que pode Fala ser? pra ela tentar de novo. É, ver isso eles... Não sei se tinha o Patrick que tinha entrado aqui, eu não sei se caiu a internet dele. Bom, Pois é, sumiu. sim. Mas a gente vai falar hoje sobre nutrição, tá? Daí eu vou combinar aqui umas coisas antes, assim. Eu vou dar uma parte da aula, né? Vamos falar. E depois eu vou passar um material para vocês de leitura. E aí vai ter questões para vocês. Esse material é um informativo técnico sobre nutrição, sobre diferentes tipos de ração. E aí depois vocês vão ter um exercício para fazer assim rapidinho sobre esse texto que eu vou passar, tá? Tá. Ó, o Patrick botou lá no grupo que o dele tá travando tudo. Caramba. Então, assim, aí na semana que vem, vamos combinar assim, a gente vai fazer aula e depois também vai ter uma leitura, assim. Só que na semana que vem, a atividade que vai ter depois dessa leitura vai valer ponto para a segunda avaliação, tá? E a nossa segunda avaliação a gente vai fazer no dia... Deixa eu abrir aqui o calendário. A gente tem hoje a aula de nutrição. Semana que vem a gente vai falar de sanidade. Depois a gente tem mais aqui no dia 7. Então a gente vai falar sobre bem-estar animal. E depois eu já vou abrir a prova. Então a prova vai ser no dia 7 de julho. Segunda avaliação, tá? Daí Tem depois... tanta aula assim ainda. Oi? Tem tanta aula assim ainda. Não, são 3, na verdade. São... Porque eu tinha um professor falando que semana que vem já era N-1. Mas ó, eu tenho 9 aulas para dar. Hoje é a 7ª. Então, tipo, hoje é 7, dia 31. Oitava, não. Isso. É, tá certo. Dá certo, guri. E depois, em julho, ali o que eu tô fazendo aqui? Tô no calendário errado. Isso, mas tá certo, ó. Dia 7 de julho, então, a prova. Aí eu vou passar um pouquinho mais de conteúdo, mas o conteúdo que eu passo no dia 7, ele entra na prova com bem menos intensidade, porque eu já abro a prova em seguida. Então, assim, o que ainda não está feita a prova, né, dessa segunda avaliação, mas o que cair ali sobre a aula que eu dei no dia, né, vai ser bem mais leve do que, no caso, a aula de hoje, né, e a aula da semana que vem. Só para deixar claro. Aí eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida da prova, depois se vocês quiserem tirar ali. Eu nem lembro mais essa questão. Senão a gente pode É corrigir. porque aquele dia eu só saí da aula ao vivo, eu já peguei e já Já fiz, pegou, né? já fez a prova, assim.
Então tá bem. Daí eu, assim, depois se alguém precisar, depois da segunda avaliação, né? Se alguém precisar da N-1, aí eu vou abrir um dia específico para quem precisar, né? Mas eu acredito que talvez ninguém precise, assim. Ah, tá aqui a Thalia entrando. Mas que estranho. Por que que ela aparece isso se eu tinha colocado para as pessoas? Ó, acho que ela conseguiu. Depois vocês conseguem ver se Boa alguém... noite. Boa noite. Oi. Conseguiu entrar? Consegui. Olha só, vocês conseguem ver depois se alguém está tentando entrar para me avisar, para admitir aqui? Ah, o Patrick disse que ia tentar de novo, Ou mas... vocês conseguem, como é? Conseguem aceitar as pessoas aqui dentro ou não? Não, só a professora. Pois é, mas que estranho, porque eu tinha colocado ali para habilitar a sala de espera, não, como é? Habilitar a entrada antes do anfitrião, né? Que eu sempre deixo ali, mas não sei o que que deu. Bom, gurias, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar então a aula de hoje, tá? E aí, depois se tiver alguém aqui, o Patrick entrar, vocês me gritam que eu volto aqui para admitir, tá? Se aparecer aí, se alguém mandar mensagem. Aí deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, gente, hoje eu vou falar, a gente vai conversar a respeito sobre nutrição, tá? E aí, vocês já tiveram também essa disciplina, né, de nutrição. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre nutrição específica de suínos, né? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper aí, perguntar, fique à vontade. Então, gente, primeiramente, tá? Uma coisa que é interessante, não sei se a Thalia quer trabalhar com suíno, mas eu sei que a Daniela já me falou da área dela, né? Não, na verdade, não tem tanto interesse assim, né? Minha, Que a é minha área, a minha área é bovinos, vaca leiteira, vaca leiteira, assim. e fumo. E fumo, beleza. Daí, mas assim, ó, não sei depois, gurias, qual é o plano de vocês quando vocês terminarem do técnico, né? Claro. Estão pensando em seguir estudando, ou então se vocês vão ir já para o mercado de trabalho, né? Mas a suinocultura, ela, bom, na região de vocês é muito importante, né? Então, pode ser que apareça uma oportunidade aí, né? De trabalho para vocês na área de suíno, né? Então, isso aí é interessante. A gente às vezes escolhe uma área, mas daqui a pouco aparecem outras experiências, né, para serem vividas. Então, Sim. mas Com o que é certeza. interessante a gente falar de suínos é que assim a digestão deles, né? Inclusive essa era uma aula que era para a gente fazer prática, porque a gente teria essa possibilidade de ver as peças da fisiologia ali na Unibab. Só que o que aconteceu é que botaram fora todas as peças de suínos que tinham lá. Não sei por quê, o que aconteceu, se estragou, porque estava parado, né? Mas a gente vai falando, né? Para tentar. Infelizmente não vai ser essa parte da prática por enquanto. Mas então, assim, o que eu vou falar para vocês é que assim, a fisiologia da digestão, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, ela pode ser equiparada com a digestão de humanos. Então, assim, a gente estudando aqui, né, de suínos, a gente acaba entendendo um pouco como é que acontece, né, também com a gente, que é uma digestão muito semelhante. Inclusive, as faculdades de medicina, elas fazem cirurgias para os estudantes, né, fazem tudo para treinar, também utilizam o porco para fazer cirurgia, visto a semelhança, né? Então, cirurgias de gástrica,
tudo são feitos ali para treinar, né? E as características, então, da digestão dos suínos, que a gente pode ver. Ele é como um animal, né? Assim, que ele tem um trato digestivo relativamente pequeno, tá? A capacidade de armazenamento ela vai ser um tanto mais limitada, porém, ele tem uma alta eficiência na digestão dos alimentos. Então, é diferente, por exemplo, da digestão, se a gente for comparar aqui com a digestão de um ruminante, né? A gente sabe, pela questão, o suíno, ele não tem rumen, então é um não ruminante. A digestão dele, ela se dá de forma mais acelerada, se a gente for comparar com as espécies, né, que precisam fazer a fermentação, no caso, que nem o dos bovinos. Então, ela tem uma alta eficiência, as dietas, então, devido a essa alta eficiência, né, interessante é que essas dietas sejam dietas bastante concentradas e balanceadas. Então, o aparelho digestivo do suíno, a gente vai falar aqui todos, que é composto por boca, esôfago, estômago, a gente vai conversar um pouco sobre essas estruturas, primeiramente, falando do trato digestivo, né, como a boca, ela faz parte do trato digestivo, né, assim como ela tem a língua, os dentes, a composição da saliva, tudo isso é o início da digestão. Então, a digestão ela já inicia na boca. Inclusive, na boca, além de ter os dentes para fazer a apreensão do alimento, a mastigação, a saliva para poder umedecer, né? E preparar aquele bolo alimentar para que ele seja lubrificado, né, na hora de descer pelo esôfago. Ela tem também a função da saliva, além dela ter essa composição, tem água, tem mucina, que é um componente tamponante, tem sais inorgânicos, ainda tem uma enzima, que é chamada, antigamente falava pitialina, mas agora também tem um outro nome, que é a amilase. Por que esse nome é amilase? Justamente porque é uma enzima, toda enzima, se vocês repararem, ela vai sempre ter essa terminação de amilase, peptidase, esse ase vai sempre estar no final da palavra enzima, né? E a digestão, por exemplo, do carboidrato, né? Ela já começa na boca, através dessa ação da saliva, né? Da pitialina, da amilase, né? Então, fica interessante. O início da digestão de carboidratos já inicia na boca. Então, depois que a boca, né, que você prendeu o alimento e tudo mais, esse alimento ele vai ter que passar pelo esôfago, né? O esôfago ele nada mais é do que um tubo, né? Ele vai ser um canal, ele não tem uma função, digamos assim, na parte da digestão. Não acontece nenhum tipo de transformação, diferente, por exemplo, da boca, que a gente já começa a fazer digestão de carboidrato, né? No esôfago não tem, ele só é o canal de transporte que ele leva o alimento que está na boca, que foi aprendido, né? O bolo alimentar, devidamente umidificado pela saliva, e ele vai ser, então, encaminhado para o estômago. Então, mas o que a gente pode, interessante de notar aqui, né? É que para ele levar esse alimento, ele tem que ter movimentos peristálticos, para poder levar o alimento da boca para o estômago. E também existe o que a gente chama de esfíncter cárdico. Nome, né? Não se preocupem em gravar esse nome, decorar nada. É que na verdade, vou só falar da função que depois vocês vão assimilar, né? Que esse esfíncter, ele da medida que o alimento ele desceu para o esôfago, né? Que ele já está sendo encaminhado para o estômago, o esfíncter ele tem que ter uma força ali de contração para fazer com que aquele alimento ele não retorne, né? No caso, para a boca. Então, essa é a força dele ali, esse é o papel, né? Esse alimento ele tem que ir para onde? Para o estômago, que é onde vai continuar a digestão, né? Só que quando chega no estômago, e o estômago do suíno, a mesma coisa a gente pode fazer praticamente aqui a fisiologia toda, a gente pode fazer comparando com o humano, né? Não sei se alguém aqui já teve gastrite, espero que não, mas é uma situação bem quando a gente começa a produzir muito ácido, né? Que a gente
não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas é devido a essa característica, né? Então, o estômago, ele, por natureza, né? Ele produz ali essa produção de ácido clorídrico, né? Que em situações quando a gente tem uma gastrite, essa produção de ácido clorídrico, ela se dá de forma acentuada, né? Então, a gente tem muito ácido e começa a sentir aquela dor mesmo de... Parece que está corroendo, né? Devido a essa característica, então, que existe, né, no estômago, que é o pH dele, ele é um pH ácido, né? E o pH dele, o fato do pH dele ser baixo, ele não é à toa. Esse pH baixo, ele é justamente porque ele precisa fazer a ativação de enzimas, né, de pepsinogênio que existe ali, que é uma substância, que a função dela, quando ela está no ambiente ácido, esse pepsinogênio ele vai se transformar em pepsina. E a pepsina, né, é a que vai atuar sobre a degradação das proteínas. Então, a proteína aqui, para ela ser digerida, a proteína ela começa a ser digerida no estômago, né? Então, o carboidrato começa a ser digerido onde? Na boca, pela ação da amilase. E a proteína ela começa a ser digerida no estômago, devido à ação da pepsina. Tá? E aí, depois, né, maior parte, né, da dieta, ela continua a sua digestão ali na altura do intestino delgado. Intestino delgado, então, ele é dividido em 3 porções: duodeno, jejunum e íleo, tá? No duodeno vai ter uma recepção, né, de algumas substâncias que a gente vai receber ali: bile, que vem ali da vesícula biliar. A gente vai receber também suco pancreático e esses sucos, né? Essas substâncias, elas vão ter a intenção de continuar a digestão dos alimentos. Então, a maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes, ela ocorre no intestino delgado, tá? Que eles têm essa característica ali, a característica do intestino delgado. Não sei se vocês já viram alguma foto, assim, alguma coisa, mas ela tem essas vilosidades aqui, até dá para ver aqui um pouquinho, né? E o que é a característica dessas vilosidades aqui, microvilosidades, né? É justamente para fazer o quê? Para aumentar a superfície de contato e para fazer o quê? Para absorver, tá? Então, o intestino, gente, ele é muito importante, assim, na questão da absorção, né? Intestino delgado. E ele tem também uma relação, hoje em dia, se sabe, né? Então, isso é também que eu vou falar em todas as espécies, inclusive bovinos, em muitas espécies, o intestino, a saúde dos intestinos, ela está altamente ligada com a imunidade dos animais. Então, justamente porque é ali que vai acontecer a digestão e a absorção, tá? Por exemplo, se a gente for pensar nos animais aqui, nos suínos, né? Na fase de... Quando eles estão ali, inicialmente, que eles são... após o nascimento, né? Que eles estão fazendo a ingestão do colostro, depois a ingestão de leite, o que acontece? Eles precisam absorver, no caso assim, quem é que vai absorver o colostro, né, que é aquele leite inicial? Ele que vai trazer toda uma questão de anticorpos ali para os animais, né? E se o intestino ele não tiver com as suas vilosidades ali bacana em dia para ele poder absorver, é ele que vai absorver ali aqueles anticorpos que vieram do leite, no caso que vieram do colostro, né? E aí, então assim, imunidade e saúde dos intestinos é altamente relacionada, tá? Isso para a gente também, né? E aí, a gente pode classificar, gente, no intestino delgado, a gente vai ter 4 tipos de substância, 4 tipos de secreções, né, que vão ter funções diferentes. Então, a gente tem o suco pancreático,
que ele é secretado pelo pâncreas, vai ser depositado no duodeno. Aí tem a composição dele, vai ser formado por sais inorgânicos, bicarbonato de sódio, compostos enzimáticos, tem também traz um pouco de amilase, lipase, que vai ter ação, a lipase ela vai ter ação na gordura, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, tem vários tipos, né? E aí, essa secreção, né, do suco pancreático, ela foi estimulada primeiramente porque quando o alimento saiu da onde? Do estômago, né? Quando ele saiu do estômago, o alimento que chegou no estômago e entrou naquele ambiente de pH ácido, ele também vai sair, de certa forma, aquele bolo alimentar, ele sai acidificado. Então, quando ele chega no intestino, esse fato dele ser um alimento ácido, isso vai fazer com que ative a chegada de outras substâncias. Aí tem o suco duodenal, que ele, na verdade, ele é só um lubrificante, protetor das paredes do intestino, muito importante para suínos, principalmente animais novos, animais ali nas fases iniciais, de fase de creche também, que as paredes, elas são mais, de certa forma, elas são mais sensíveis ali. Então, a dieta que você vai fornecer para esses animais, ela precisa ser, depois eu já falar um pouco disso, né? Mas assim, já falando aqui dessa importância do suco duodenal, que ele tem essa função de lubrificar, né, as paredes do intestino. E pensando que na ração, que a gente coloca lá o milho, a gente não pode colocar de qualquer forma em qualquer tipo de moagem, né, para suíno inicialmente, né, na fase inicial. Porque justamente, pensa só o milho, ou outro alimento, né, que ele seja um pouco mais duro, e o quanto que isso não pode trazer um prejuízo ali e acabar fazendo na hora que o alimento chega, né, a parte dos intestinos, se ele é muito grosseiro, ele pode estar causando ali lesões, né. Bile, a função da bile, gente, ela é ela que vai ajudar na digestão da gordura. Por quê? Porque a bile, ela é produzida pelo fígado, mas quem armazena é a vesícula biliar. E aí, o que acontece? Na hora que o alimento chega, né, que a gente tem uma quantidade de gordura em todos os alimentos, né, essa bile, ela vai como se fosse quebrar a gordura assim em pedaços pequenos, ela vai emulsificar a gordura e vai tornar, né, a gordura mais, depois que ela emulsifica, né, que ela quebra assim em partes menores, fica mais fácil de fazer absorção. Então, principalmente se a gente for parar para pensar em vitaminas, né, a gente tem vitaminas que são solúveis em água e a gente tem vitaminas que são solúveis em gordura, né? A gente tem as vitaminas lipossolúveis. Pensem só na importância que a bile tem na hora que os animais precisam absorver, né, essas vitaminas. Então, ela precisa, e ela está sendo feita tudo aonde? Via intestinal, via intestino delgado. Então, tudo a ver com a saúde, né? Tudo a ver com a imunidade dos animais. E o suco entérico é outra substância, então, que ela é produzida também pelas velocidades do intestino. Ele é rico em enzimas, tem as aminopeptidases, esses nomes, não se preocupe, não vou cobrar esses nomes aqui. Aminopeptidase, dipeptidase, lactase. Não é essa a intenção, né? A intenção é que a gente entender, né, que a importância dessas 4 secreções, de maneira geral, assim, sem ter que decorar que uma tem lipase, uma tem tripsinogênio, não é isso aqui. Aqui a gente só precisa entender a importância que essas substâncias têm no intestino, né? Devido que elas que vão ajudar na digestão e na absorção. Então, essa aqui é a função, não se preocupe em decorar, tá, gente? E aqui o intestino grosso, já depois que o alimento, então, ele passa, né, pelo intestino delgado, ele passou ali duodeno, esse bolo alimentar, né, passou pelo duodeno, jejum, o íleo, que é a porção final, né,
depois ele vai para a parte do intestino grosso. O intestino grosso, então, ele é formado pelo seco, que é a que vai receber diretamente, né? Inclusive aqui tem uma válvula que a gente chama, né? Válvula iliocecal, que é que vai controlar aqui, que não vai ter todos os alimentos de uma vez para cá, assim, ela vai aos poucos, né? Essa digestão vai acontecendo, essa válvula vai controlando aqui a chegada dos alimentos no seco. E aí, cada porção, né, tem uma função. Por exemplo, no cólon, tá, gente? No cólon vai acontecer a principal... Aqui o seco, ele mais recebe, né, os alimentos. E no cólon, é ali onde vai acontecer a absorção de água e de minerais, né? Então, depois que tira ali a água, né, e os sais minerais, o que vai sobrar vai ser o bolo fecal, né, que ele vai embora para o reto. Então, uma coisa, no intestino grosso também, de certa forma, existe uma atividade que a gente pode chamar de uma atividade de ação de micro-organismo um pouco semelhante com o que acontece no rumen, né? A digestão do ruminante ela é feita através ela precisa da população da microbiota, né, ruminal. Opa, peraí. E aqui no cólon, né, no intestino grosso, ele também tem uma atividade de micro-organismo, mas ela não é tão desenvolvida, ela é uma atividade pequena. Diferente, por exemplo, gente, se a gente comparar cavalo, né, não sei se você já tiver a cadeira de equídeos, né, mas o cavalo, o intestino grosso dele ele é extremamente desenvolvido para essa ação, né, de digestão através de micro-organismos. Tanto o cavalo quanto o coelho também ele é assim, né? No suíno, de certa forma, ele tem um pouco, mas é bem menos, né? E aqui, gente, entenda só que aqui a absorção da água, né? Pensa quando o animal tem diarreia, alguma coisa. Quando o animal tem diarreia, a gente tem um distúrbio acontecendo aqui, né? Principalmente na altura de intestino grosso, que é o quê? Porque é aqui que vai acontecer a absorção de água, né? Água e minerais. E aí, quando a gente tem diarreia, né? A diarreia vai liberar o quê? Muito mais água, os animais podem se desidratar, né? E aí, o que acontece? Se o animal se desidrata, a gente tem que entrar, né, com a hidratação e principalmente a gente acaba fazendo ali a reposição de minerais, né, dos sais, que eles acabam perdendo muito via a diarreia, né? Então, essa que é a ideia aqui do intestino grosso, principalmente, né, a função principal dele é água e minerais. E mais uma vez, né, tanto o intestino grosso quanto o intestino grosso e intestino delgado, tudo a ver com saúde, porque é só você pensar por uma questão de lógica. Todo o alimento que entra, né, ele vai ser digerido, mas não é 100% dele que vai ser bom, que vai ser não ser bom no sentido de... Mas nem sempre ele não vai ser aproveitado 100%, né? Vai ter muitas perdas ali no meio do caminho. E aqui os intestinos, gente, é que vai fazer como se fosse a separação do joio do trigo, né? Mas é aqui que a gente vai separar. O que vai ser interessante, o que precisa absorver para o animal crescer, para o animal produzir leite, para reprodução, o que ele precisa tirar ali de nutrientes, né? E o que não presta mais, né? Então, quando a gente tem um problema, né, de diarreia, a gente perde muita água, assim como animais constipados, né? A gente também acaba sendo prejudicial, porque a gente não está separando o que é bom e o que é ruim aqui. Então, mais ou menos essa que é a lógica, tá? Aí, gente, talvez vocês já tiveram isso também em outras cadeiras, né? Mas vou falar aqui para vocês. Antes da gente passar ali para a parte de entender um pouco mais da dieta do suíno, como que a gente precisa, né, dividir, já que a gente tem diversas categorias, né? Eu quero trazer alguns conceitos sobre classificação de alimentos que é interessante a gente entender. Então, por exemplo, quando a gente pensa na alimentação dos animais, né, isso serve para outras espécies também, né? Esse conceito a gente pode classificar alguns alimentos em alimentos energéticos. O que são os alimentos energéticos? São os alimentos que vão ter
menos de 20% de proteína bruta e menos de 18% de fibra bruta, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela com composição química, né, de milho e sorgo, né? Aqui eu coloquei, tá? Tem a Embrapa e tem esse NRC. O que são essa... Só colocar para carregar aqui no computador. O que são essas foram análises, né, feitas pela Embrapa e pelo um órgão que se chama NRC, que ele também estuda muito composição de alimentos e como que os animais utilizam esses alimentos, faz predição, né, das exigências que as diferentes categorias de animais precisam. Então, por exemplo, a gente tem do NRC, para vocês terem uma noção, não sei se é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar disso, mas a gente tem o NRC de suínos, a gente tem o NRC de gado de corte, a gente tem o NRC de gado de leite, de aves, de ovinos. Então, o que é isso, né? O que essa NRC faz? Ele, além de avaliar a composição de vários alimentos, né, eles também criam, através de estudos, tabelas mostrando para nós quanto que a gente deve dar de um nutriente para cada tipo de animal. Então, por exemplo, para um suíno que está iniciando, que está no 7º dia de vida, ele tem uma exigência de proteína. A matriz, a porca que está gestante, no final da gestação, ela tem uma exigência diferente. A porca que está no início da gestação, ela tem outra exigência, tá? Mas voltando aqui, então esses órgãos aqui avaliaram, né, o milho e o sorgo e fizeram essa comparação. Então, milho e sorgo são alimentos de quê? São alimentos energéticos, porque eles têm essa característica, né, na sua composição, a gente tem menos de 20% na proteína bruta e também de fibra bruta, a gente também vai ter menos de 18%, tá? E aí, alimento proteico. Alimento proteico, gente, vai ser um alimento que ele vai ter que ter no mínimo 20% de proteína bruta. E também vai ter que ter menos de 18% de fibra bruta. Aí a gente vê, por exemplo, o farelo de soja, que ele é o mais utilizado, né, também o mais caro que tem. Ele tem 45% de proteína bruta. Outros tipos. Farelo de algodão também, que é bastante utilizado. 38% de fibra, ou de fibra, já, de proteína. Farelo de amendoim, 46%. Então, só para vocês terem uma ideia, né? E aqui, outra coisa, gente, então também antes da gente falar, né, sobre as exigências nutricionais de suínos, outra coisa interessante, tá, gente, é o seguinte, os animais, para a gente ter uma ideia, a gente faz às vezes uma confusão em alguns termos, tá? E aqui eu trouxe alguns esclarecimentos sobre esses termos para a gente não confundir. Então, por exemplo, ração e concentrado são termos que vira e mexe eu também. Eu já utilizei eles, né, como se fossem sinônimos para dizer que é a mesma coisa, mas na verdade não é. No produto que a gente compra, assim, eles são coisas diferentes. Então, o que é a ração? A ração é aquela ração que está pronta ali para você oferecer para os animais. Então, tem a ração de acordo com a sua categoria de animal, né, que vai comprar. E basicamente a ração, ela tem a fonte energética, que é o milho, tem a fonte proteica, que é o farelo de soja, tem fósforo, tem a fonte de fósforo, tem fonte de cálcio, tem sal, tem as vitaminas, pode ter promotor de crescimento, medicamentos, aminoácidos. Então, essa ração que está pronta para tu oferecer para os animais, né? E já o concentrado, ele é diferente por quê? Porque o concentrado, ele é nada mais do que você tem proteína, você tem fósforo, cálcio, a única coisa que tu não tem aqui é o milho. Então, o que é interessante, quem compra o concentrado vai misturar, vai chegar na sua propriedade e vai misturar com o milho, né? Então, essa aqui é a diferença entre ração e concentrado. E outra coisa também que a gente pode
diferenciar, né, é o termo núcleo. Professora, só um Oi? minutinho. É que tá acabando o tempo ali, daí vai terminar aí ou vai ter outro link? Não, vai ter. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui, quando termina, ele salva, tá? Ali o vídeo, e aí eu começo nesse link mesmo com vocês, tá? Vocês podem entrar de Ah, novo tá. no link. No mesmo daí? No mesmo link, isso. Aham. Só pode, Tá bom. assim, de repente pode demorar, assim, 5 minutinhos, tá? Acho que eu vou fazer isso, tá, gente? Eu vou encerrar esse aqui, e aí vocês entram de novo depois, tá? Tá. Tá bom, então. Tá. Deixa eu encerrar aqui para salvar o vídeo.